Voltei para falar da experiência que eu tive na África com a escrita que eu decidi escrever. Eu não, né? O texto pulou na minha frente e disse: é minha vez, é minha vez. E aí acabei escrevendo sobre ele. E vou deixar esse vídeo linkado aqui em algum lugar, desse lado, não sei. E aí você vai poder assistir ao vídeo e entender sobre o que eu tô falando, porque esse aqui é uma continuação desses 3 assuntos que eu vou lidar, mas eu já vou te convidar para curtir o vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai se identificar com os assuntos que eu vou falar aqui. Se você ainda não tá seguindo aqui o canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber as notificações. E no final das contas, depois que você assistir, comenta aqui comigo se você tem essas mesmas questões que eu vou apresentar aqui hoje. Eu vou falar sobre vulnerabilidade, controle ou a falta dele e lidar com as frustrações. Mas primeiro você ouve e depois você comenta aqui comigo. Continuando essa história da África, né? Que eu não vou falar agora, não vou falar de África, eu vou falar exatamente do ponto que eu estou, do momento que eu tô vivendo, mas tudo isso surgiu com esse texto que eu falei sobre a despedida, sobre a minha despedida do trabalho voluntário lá do orfanato, que eu fui em 2014. Então eu tive que lidar com algumas questões ali que foram de fato bem delicadas e desafiadoras. Primeiro foi a vulnerabilidade. Eu sempre fui uma pessoa muito segura de mim, aparentemente. Era a máscara que eu usava. Não é que eu fosse segura, mas eu usava essa máscara da segurança que era justamente para esconder a minha insegurança, porque eu num determinado momento da vida, eu descobri o quanto eu era insegura e foi muito estranho para mim falar: nossa, eu nunca soube que eu era insegura, porque na verdade eu usava essa máscara da segurança, da dona de si, da que resolve tudo, da que não chora, da que segura o tranco. Então essa máscara me fazia, acabava me enganando. Porque eu acreditava tanto que fazia parte de mim aquilo, que quando eu descobri que, nossa, era só uma máscara, então eu não era assim, foi um choque, né? E foi tudo mais ou menos nessa época, lá em 2013, 2014. A questão do controle, isso sempre foi não vou chamar um problema, mas uma questão para mim e principalmente para as pessoas que me rodeavam, porque eu queria ter o controle de tudo, em relação a tudo. Tudo eu queria, sabe, microgerenciamento, queria saber como que as coisas estavam funcionando, o plano A, o plano B, enfim. Então, ter o controle para mim era muito fundamental. Talvez por essa insegurança, por esse medo, né? Uma falta de autoconfiança, né? Será que eu consigo lidar com isso? Será que eu não consigo? Então, tinha a ver, provavelmente, né? Analisando hoje, já 10 anos depois, tinha a ver com essa insegurança, o medo de lidar com aquilo que saísse do meu controle, né? Como se eu tivesse controle de alguma coisa, porque na verdade o controle é uma ilusão, é a ilusão do controle. Ah, tá tudo sob controle. É uma ilusão de controle e ao longo da vida eu fui percebendo isso cada vez mais perto do meu quintal, né? Ele vem devagarinho até chegar no nosso quintal e a gente olhar pela janela e falar: não tem jeito, é isso mesmo. E o último ponto que eu trouxe em função desse texto, né, que pulou no meu teclado para ser escrito, foi lidar com as frustrações. Eu falei dos processos que eu precisei me engajar, né, na época que eu viajei para a África, com a turma da oração, né, para cuidar desse lado espiritual, com a questão física. Eu precisei me alimentar assim de uma forma muito estratégica, até para ganhar peso, para poder ir para lá. Eu não sabia como seria a comida e foi bem surpreendente, assim, no lado não muito positivo. E a questão emocional, fazendo a terapia para poder lidar com essas questões e principalmente com a frustração, que eu acho que era a maior questão que eu tinha na época, porque eu tava indo lá para resolver. E
a gente sabe que as coisas não estão nas nossas mãos, mas às vezes a imaturidade, esse afobamento, né, de você querer chegar lá e falar, não, de uma vez por todas nós vamos acabar com isso. Eu já era a segunda ou terceira leva de voluntários que estava indo lá para aquele orfanato, então eu sabia que, na verdade, no fundo, né, a gente sabe que não se resolve uma coisa assim que já vem de anos numa expedição ali de um mês, 2 meses, enfim. Então tinha muita coisa para ser feito e essa foi uma das questões que eu lidei na terapia, que era lidar com as frustrações. E trazendo esse texto para hoje, para os dias de hoje, 2023, maio de 2023, pós-Dia das Mães, eu vejo que eu tô precisando lidar, e talvez se você também escreve, seja diário, seja escrever para redes sociais, storytelling, enfim, ou mesmo livro, né? De repente tem alguma escritora aqui que está assistindo. Talvez você concorde comigo que os textos, eles vêm muitas vezes para falar com a gente. Então é aquele momento ali de alguma catarse, alguma questão para trazer à tona pra gente. Opa, deixa eu olhar para essa questão aqui. E como eu já falei bastante de vulnerabilidade em todos os canais possíveis, aí eu falei de vulnerabilidade, e ela tá aparecendo de novo, dando aquele tchauzinho, sabe? Oi, tudo bem? Então, ela tá aqui de novo, vambora falar de vulnerabilidade. Ali na África foi uma questão dessa dona de si, né? Precisar chorar, precisar abraçar, ser abraçada, ser acolhida naquele momento ali em que eu não tinha nada para fazer. Eu tava vendo crianças sofrerem, eu tava vendo crianças se debulharem em lágrimas para que a gente não fosse embora. Tô falando do texto que eu escrevi e ali eu fiquei pensando, né, no momento que eu tava escrevendo, o quanto dessa Andréia, eu usei no subtítulo, né, que eu tinha, que ali foi um lugar para me livrar das máscaras, para me livrar da armadura e de todo o meu arsenal contra a vulnerabilidade. Ainda é algo que emociona e enfim, né, vambora. Então, eu percebi que ainda hoje eu preciso lidar com essas questões das máscaras e das armaduras, que eu uso para me proteger, né? Nem sei dizer do que, porque isso deve ser muito inconsciente. Eu não tenho nada para falar. Ah, não, eu sei do que eu estou me protegendo, eu sei do que eu estou me guardando, eu sei por que eu estou usando essa máscara XYZ. Não sei. Talvez seja algo para eu tratar na terapia, talvez seja algo para eu trazer à tona e olhar com mais carinho, mas a questão é, eu estou no momento de extrema vulnerabilidade e eu preciso me livrar dessas máscaras e dessa armadura e de todo esse arsenal. Por isso que esse assunto tá reverberando e voltando, e aí eu olho e falo, mas meu filho, de novo, o que você veio fazer aqui dessa vez? Então, é alguma coisa para eu continuar examinando, né? Fazendo aquelas anotações desde quando você tá sentindo isso, né? Então, eu tô percebendo que esse texto, ele veio para que eu continue trabalhando essa questão em mim, que ainda vou precisar cavar, abrir baús, olhar, procurar, jogar as coisas que estão lá dentro por cima, né, para que eu possa examinar com mais cuidado, com mais carinho, não vou dizer com mais responsabilidade, porque eu me considero uma pessoa responsável para lidar com essas questões. A palavra talvez seja com mais critério, porque eu tô falando disso desde fevereiro. E nós já estamos em maio, né? Fevereiro, março, abril, maio, quer dizer, 4 meses voltando no mesmo assunto. Tem coisa aí, né? Que eu preciso ainda me despir. A questão do controle, esse daí é o meu amigo de todas as horas, né? A ilusão do controle. Eu confesso que já deixei em 2019, quando eu estava entrando no meu ciclo 2019-2020, lá para outubro, novembro, eu trabalhei assim de uma forma muito específica no controle, e eu acredito muito na questão dos sonhos que vêm com mensagens pra gente, esse lado mais junguiano, né? E eu tive um sonho que eu dançava com um mentor, o Wendel Carvalho, um homem de 1 metro, quase acho que 1,90 m, dançando e me levando ali. Eu não sei se era uma pista de dança mesmo, se era uma pista de gelo,
E ele me levava, e eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, será que eu vou arrumar um marido? Vai ser um casamento, uma dança? E eu fiquei remoendo aquilo há alguns dias, né? E eu tava intencionando o meu tema do ano, que seria o ano de 2020, né? Finalzinho 2019, 2020 até outubro de 2020, eu tava ali intencionando o meu tema do ano. E aí, ao longo das lembranças que o sonho me trazia, eu vi o meu filho e a esposa do Wendel Carvalho meio que aprovando aquela dança. E eu falei, não deve ser nada romântico, porque ele não estava fazendo um par romântico ali comigo, porque senão a esposa dele não ia olhar daquela forma, e nem o meu filho ia olhar com esse olhar de aprovação, né, do tipo, muito bem, muito bem. E aí a minha percepção foi ampliando, porque naquele momento da dança, eu sou uma pessoa eu gosto de estar nesse, né, sentir o chão, sabe? Quando que é uma forma de controle, né? Eu quero saber onde eu tô pisando, então eu vou analisando ali, né, as condições climáticas para saber se eu tô pisando num lugar seguro. E naquele sonho, que para mim ele é nítido até hoje, eu estava me permitindo ser levada, eu estava confiando naquela pessoa que no sonho representava um arquétipo, uma pessoa que eu confiava, eu precisava dessa imagem, dessa figura, né? O nosso inconsciente, ele trabalha muito com símbolos. Então, o Wendel Carvalho, para mim, na época, era um símbolo de alguém que eu pudesse confiar, de alguém que pudesse me levar, né? Tanto que eu me permitia ser levada naquela dança. E na minha cabeça vieram várias perguntas, vários questionamentos, e um deles era: qual é o único momento que você se permite ser levada? E de fato era na dança. Eu nunca quis ter o controle enquanto eu dançava. Eu amo dançar. Toda vez que eu vou pro Brasil, eu vou para essas casas que tem as pessoas que chamam a gente para dançar, né? Os dançarinos contratados da casa. Porque eu amo um forrozinho, um pagodinho, um samba rock, então eu gosto disso. E eu me permito ser levada ali. Então você vê, aquele sonho, ele veio para mim como uma simbologia do tipo, larga o controle. E eu vinha de um período que eu tinha as minhas agendas, gente, sem brincadeira nenhuma, é que tá tudo no Brasil, senão eu mostrar para vocês. Tudo desenhadinho, sabe? Tinha tudo que saía ali de acordo com o panorama que eu tinha feito pro ano. E normalmente acontecia daquela forma, né? Então, o que eu vou fazer em janeiro? Eu vou fazer isso. O que eu vou fazer em fevereiro? E meio que eu seguia um cronograma engessado, controlado, à base de tickets, né? De check-it. E ali, naquele momento que eu estava desenhando o meu ano, que seria o ano de 2020, aquele sonho perto do Dia de Ação de Graças, que é um período que eu tiro mesmo para agradecer e já para planejar o ano seguinte, o universo, o meu inconsciente, tudo estava contribuindo ali para que eu não planejasse, para que eu me deixasse ser levada. Então, desde esse sonho, eu chamo o Wendel Carvalho, né, aquela pessoa ali que estava representada ali, aquela figura no sonho, de flow. E eu falo, né, eu sempre procuro lembrar disso, né? Segue o flow, né? Seja levada como uma dança. E não por acaso foi um mês depois, o meu filho foi diagnosticado, mais ou menos um mês depois, meu filho foi diagnosticado com leucemia. Ele faleceu mais ou menos uns 45 dias depois desse sonho. E 3 meses depois do falecimento do meu filho, 2 meses depois, né? Ele faleceu em janeiro. Em março, o mundo colapsou, né? Entrou no colapso da pandemia. Ou seja, tudo que eu, se tivesse planejado, ia por água abaixo. Então não era um ano de planejar nada, era um ano para deixar o flow me levar. E aquele ano de 2020 realmente foi uma dança bem desafiadora, porque muitas perdas de muita gente, de amigos, de pessoas próximas, de filho, de vó, de primo. Então, assim, foi um ano de fato que eu precisava confiar nesse flow que tava ali me levando, que você pode chamar de Deus, de Espírito Santo, de Jesus, de universo, enfim, daquilo que faz sentido para você, que você acredita, né? Eu tô dando o nome de flow porque é o que faz sentido para mim, sabe? Aquela coisa do fluxo, segue o fluxo, né? Permita-se ser levado. Então, entregar essa confiança, né? A nossa confiança na mão de algo ou de alguém é um desafio, porque a gente quer ter o controle, né? Vamos combinar, a gente quer
tá meio que ali, não, eu quero saber o que vai acontecer, eu quero saber o que tá rolando aí, mas não há o que saber de antemão, né? A gente tem que viver um dia de cada vez, viver o momento presente, que é onde a gente tem, né, o mínimo ali de controle. O resto é ilusão de controle. E lidar com as frustrações, ele vem muito abraçado, né, com essa vulnerabilidade, com essa questão do entregar o controle, né? Porque as coisas, elas não vão sair sempre da maneira como a gente planeja. As coisas não estão nas nossas mãos o tempo inteiro. Então, lidar com essa questão da frustração, trazendo da África, né? Porque eu não pude fazer absolutamente nada pelas crianças. Eram 31, 33 crianças no período que a gente ficou lá, entrou, saiu. Então, eram 31 crianças, né? Pela conta que eu fiz assim meio que de cabeça. Tem os nomes delas e tudo, relembrei de todas as histórias. Então, infelizmente, a gente não pôde fazer nada por elas. Tinha o Christopher, que era um jogador de futebol, ele joga até hoje, ele já passou dos seus 20 anos. Ele tinha 14 anos, né? Então ele deve estar mais ou menos com 22, 23 anos agora. Nós conseguimos uma família acolhedora para ele, tutores para ajudá-lo a jogar. A gente conheceu uma pessoa lá no Santos que ele poderia jogar, enfim, poderia fazer a escolinha ali e ter um lugar para ficar. Não conseguimos. Tinha pessoas interessadas em adotar algumas meninas, acho que 2 meninas de lá, não conseguimos também tirar as crianças de lá. Então nós fizemos um trabalho de apadrinhamento que durou um tempo, depois a moeda ficou insustentável, porque a gente precisava de euro, o dinheiro no Brasil que doavam pra gente não dava para transformar numa quantia muito relevante, enfim, então foi uma frustração assim muito grande, lidar com isso, que não estava no nosso controle, e lidar com isso no dia a dia, na nossa vida, né, no que a gente tá vivendo agora, no que eu tô vivendo agora, também não é lá essa facilidade, porque não é nem a questão de planejar, porque eu já não planejo mais como eu planejava naquela época, quando eu queria ter tudo, né, sob controle. Hoje eu intenciono, e eu acho que essa sensação de intencionar e ter que mudar de rota no meio do caminho, porque, eu intencionei isso aqui, e aquilo ali que eu intencionei não dependia só de mim. Depende de todo uma questão de logística, não tem nada. As únicas coisas que dependem só de mim, ainda assim envolvem frustração, porque muitas vezes eu não cumpro o prometido, eu não faço aquilo que eu me propus a fazer, então eu já lido com a minha própria frustração. Imagina com a frustração de eu não cumprir ali os meus combinados, né? Quando eu voltei, por exemplo, do Nepal, eu tava toda na good vibes, né? Nossa, agora eu vou melhorar meu tempo de meditação, agora eu vou comer melhor, porque eu vim de lá, fiz um detox. E aí você chega aqui, o sistema que você vive te afoga de novo naquela vidinha que você levava. Então, eu já tô lidando com as minhas próprias frustrações, que dependem só de mim, né? Tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas, e só depende de mim. E tô tendo que lidar com isso. Imagina aquilo que eu não consigo lidar, porque é totalmente externo. Depende totalmente de outras coisas, pessoas e situações. Enfim, então são coisas que eu tô precisando olhar e que esse texto trouxe para mim. Olha, é isso aqui. Você precisa lidar com esses 3 pontos. Então, se fez sentido para você esse vídeo, aproveita e comenta aqui comigo. Eu já pedi para você curtir lá no início, já pedi para você se inscrever no canal, compartilha com alguém que também tá precisando lidar aí com esses três pontos, separadamente ou de repente tudo junto, misturado, como eu tô tendo que lidar. E comenta comigo, qual o seu maior desafio hoje? Ele tem a ver com a vulnerabilidade? Ele tem a ver com entregar o controle, ou ele tem a ver com lidar com as frustrações? Eu vou gostar de saber, depois a gente continua conversando sobre isso. Um beijo grande e até a próxima temporada.